Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, e como já adiantei ontem, é dia de inflação, então vamos saber o que mexe com o nosso bolso. Mas a gente tem outros assuntos para falar para vocês, o que está impulsionando as importações. Vamos falar também de café, que está com uma perspectiva de aumento na demanda global, principalmente vinda da China. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é o dia da gente passar boa parte aí falando da inflação. Desacelerou, vamos mostrar o que aconteceu com a inflação. Vamos ver os principais pontos aí que preocupam, né? A gente está com uma inflação que está próximo do teto da meta, né? Então ainda tem mais um mês, a gente vai falar também um pouco sobre isso. Então tem bastante coisa para a gente tratar nesse dia de hoje. A gente já pode até passar para a agenda já que a gente está com um dia tão recheado, né, Débora? Exatamente. Hoje a nossa agenda começou meia-noite, bem cedinho, com as importações, exportações e balança comercial da China de novembro. Mas esse dado acabou ficando em segundo plano, porque por lá continua no radar, na verdade, os estímulos, né? Então, todo o anúncio de estímulos continua em foco na China e todo o resto ficou em segundo plano. Na Austrália, teve decisão de juros também nessa madrugada, e aí a gente entra aqui no Brasil, também teve inflação ao consumidor, medição final da Alemanha, de novembro, e aí sim a gente entra no Brasil, que vocês vão ver que basicamente a agenda brasileira está tomada por indicadores de inflação. O que já saiu de indicador aqui no Brasil? O IPC-FIP de dezembro da primeira quadricemana, o IGPM de dezembro do primeiro decêndio, às 8 horas da FGV, e a FGV também divulgou o IPCS Capitais de dezembro da primeira quadricemana. Em seguida, a gente já vem aqui para o IBGE, divulgando o IPCA já a medição final, então, se quiserem até passar aí para o pessoal de casa acompanhar com a gente. IPCA de novembro, também saiu o INPC e o INCC, então os três aí às 9 horas da manhã, desculpa. 10h30 da manhã, Departamento do Trabalho lá nos Estados Unidos vai divulgar o custo unitário da mão de obra do terceiro trimestre, medição final, e ainda continua tendo ao longo do dia a reunião da Ecofin na Bélgica e a conferência da OPEP na Austrália. Então, uma agenda bem enxuta hoje, bem pautada aqui no Brasil em índices de inflação de diversas naturezas, medições e instituições, e fora daqui a balança comercial chinesa, que acabou realmente, que era para ser um destaque, normalmente mas acabou ficando em segundo plano nessa madrugada. Então já vamos partir para o nosso giro de mercado aí com a notícia que a gente sugere todos os dias, né? Todo mundo esperando a reunião do Copom de amanhã, teve inflação hoje, que também levou um certo temor aí do mercado brasileiro. A gente fala isso quando a gente for falar de Copom, né? Mas a gente tem na Ásia aí novos estímulos sendo anunciados, né? Um estímulo na China para tentar aumentar a demanda chinesa, também na Coreia do Sul, né, depois da besteira aí que aconteceu nessas últimas semanas. Então, a Coreia do Sul tentando aí voltar à vida normal, né, e tudo isso mexeu com os mercados asiáticos, né, Débora? Então, explica para a gente um pouquinho de tudo isso. Bom, hoje os mercados asiáticos eles fecharam majoritariamente em alta, então eles foram praticamente em bloco para o terreno positivo. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem o Xangai Composto, justamente porque essa decisão e esse anúncio de estímulos e novos estímulos na China, tanto vindos ali do afrouxamento da política monetária, como também de uma política fiscal um pouco mais proativa, como eles mesmos chamaram, isso sem contar os apoios a mercado de ações, mercado imobiliário e outros pontos para estimular a demanda e o mercado de trabalho chinês. Então, todos esses anúncios foram anunciados durante durante a madrugada de ontem e acabaram trazendo bons ventos para a Ásia durante o dia de ontem, mas nem todas as bolsas foram nessa esteira. O próprio KOSPI sul-coreano tinha ficado no terreno negativo, continuando com aquelas perdas, emendando aquela sequência de perdas desde que teve a promulgação da lei marcial e depois todo o desenrolar disso. Mas hoje, pela primeira vez, o KOSPI também conseguiu quebrar aí essa sequência de quedas, ficou no terreno positivo, porque na Coreia do Sul também foram divulgados novos estímulos à economia, até para tentar dar um ânimo para a Bolsa sul-coreana, que vinha sofrendo bastante. Então, hoje no radar, apesar da gente ter tido balança comercial, exportações e importações, o que a Ásia olhou, qual foi o foco da Ásia? Foi justamente
esses novos estímulos da China, que já tinham sido divulgados, mas que continuaram fazendo efeito, e os novos estímulos, novos anúncios na Coreia do Sul para tentar impulsionar a economia por lá, que acabou resultando nessa quebra, nessa sequência negativa, né? Quebra de sequência negativa na Coreia do Sul. Outro ponto que está muito no radar é a inflação dos Estados Unidos. Então, hoje a gente tem inflação aqui no Brasil, véspera de Copom, de Comitê de Política Monetária, para decidir a alta da taxa Selic, e amanhã a gente tem a divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, o que também já está muito no radar desde a semana passada. Então, os mercados eles estão operando de uma forma geral e global, baseado nessas expectativas, né? Depois do payroll, que é o relatório de trabalhos dos Estados Unidos, as expectativas se voltaram para o índice de preços ao consumidor por lá. Então, está todo mundo tentando encontrar algum sinal de para onde vai a política monetária dos Estados Unidos na próxima reunião do FONC, do Comitê de Mercado Aberto, que vai decidir o corte ou não, ou a manutenção dos juros por lá. Então, está todo mundo de olho nesses indicadores que vão saindo ao longo dessa semana e que já saíram na semana passada para tentar buscar esse tipo de sinalização. Então, o mercado acaba até ficando um pouco mais lateralizado. Mas como a gente tem, junto a isso, os estímulos na Ásia, aí a gente tem uma puxada para cima. Vocês podem ver aí como um spoiler que o Ibovespa está positivo, o índice de commodities continua subindo por um movimento muito parecido com o de ontem. Essa expectativa dos estímulos da China estão puxando os preços de materiais básicos, então aqui a gente está falando de petróleo, minério de ferro, e isso, como tem um peso muito grande na nossa bolsa, acaba impulsionando a bolsa para cima. Mas quando a gente for falar de giro de mercado e de Copom, a gente traz um pouco mais de detalhes. Por enquanto, vou deixar o Xangai Composto com vocês, que foi aí um índice que subiu bastante, puxado por esses estímulos chineses. Vamos para o Brasilzão, agora assunto que mexe com o bolso de todo mundo, que saiu o IPCA, né? A medida oficial da inflação brasileira, uma alta de 0,39% em novembro, uma desaceleração se a gente comparar com o ano anterior, com o mês anterior, um pouco mais elevada se a gente for comparar com a mesma inflação do período anterior, e a gente teve aí a carne novamente como a grande vilã, e também alguns itens de turismo, né, como vilões também aí da inflação esse ano. A gente pode até mostrar aqui para vocês já como que a inflação vem se comportando aí nesses últimos meses, aí com o gráfico que a gente mostrou, né? A gente tem um gráfico aqui para mostrar para vocês aí como que está a inflação, né? A gente teve que, em outubro, você teve uma alta de 0,56% e 0,39% esse ano. Se a gente comparar com novembro do ano passado, a alta foi de 0,28%. Então, por isso que a gente teve uma aceleração no acumulado em 12 meses, que está em 4,87%. E no ano está em 4,29%, ou seja, a gente pode subir mais 0,21 pontos percentuais no último ano. No último mês aí do ano, que a gente bate a meta. Se subir mais do que isso, o Roberto Campos Neto vai pedir música no Fantástico e explicar a terceira quebra desde a sua vigência, né, de presidente do Banco Central, em relação a estouro da meta inflacionária. Vamos ver o que cresceu, o que caiu aqui, quais foram os itens que a gente pode destacar, né? A gente vê que existem alguns itens que chamam muito mais atenção do que os outros, ó. Os itens que chamam muita atenção, a carne, 8,02% ao mês, a carne chama muita atenção. A gente tem o óleo de soja subindo 11%, o café moído subindo 2,33%. O que mais que chama atenção? Passagem aérea subindo 22,65%. Daí o que a gente tem? A carne sendo a grande vilã é o que a gente já está falando aí há meses para vocês. Aí. A gente está com um problema aí de climático que está fazendo o boi ficar mais magro. A gente até teve uma melhora, inclusive, no leite. No leite deu uma caidinha de 0,45% aí. Mas mesmo assim, o boi de abate, né, aquele que vira carne, ele está ainda com problema, ele está magro, então a carne está com pouca carne aí, então o preço da carne está subindo consideravelmente, principalmente porque a carne que é produzida no centro-oeste brasileiro aí tá mais cara justamente por essa falta de oferta. Não assusta também que o óleo de soja, que está também com uma alta de 11%, porque problemas na safra e aumento do dólar. A cotação do óleo de soja, do café
e de outras commodities, elas são dados no mercado internacional. Então, a Débora mesmo falou que você teve um aumento do preço das commodities por causa de demanda chinesa e também por causa do aumento do dólar. Você tem, então, que óleo de soja está subindo. O café é por causa da questão de demanda internacional, a gente está com uma oferta menor. E aumentando a demanda, inclusive a China está aumentando a sua demanda, o preço do café no mercado internacional também está subindo. A gente, mesmo com uma melhora na produção de café, nesse momento, a gente tem essa alta de 2,33%. A gente vê que a feira, por exemplo, aqui, ó, tomate, cebola, não tem grandes surpresas, né? Hortaliças até teve um crescimento, aí as frutas tiveram uma certa queda, o arroz e o feijão caindo, né, nesse momento. Se a gente for ver pelos combustíveis, gasolina e etanol caíram, óleo diesel quase não teve interferência, aumento 0,033. Passagem aérea subindo bastante, final de ano. A gente viu que um dos grupos que mais chamaram a atenção foi o grupo das despesas pessoais. E você teve 3 itens nessas despesas pessoais que chamaram a atenção, e 2 deles são ligados ao turismo, que é a hospedagem e pacotes turísticos. Você teve uma alta de mais de 2-3% aí nesses itens, então isso pressionou os itens de despesas pessoais lazer. E o outro foi o cigarro, que subiu quase 15%, teve reajuste, né? E sinto lhe dizer, mas subir a Selic não vai baixar o preço do cigarro, aí não tem nenhuma sensibilidade a isso, até porque é um preço regulado. Então a gente tem uma inflação que foi de serviços, um pouco de lazer, principalmente por causa dessa questão de fim do ano, que você reflete na passagem aérea, você reflete aí nesses itens de turismo. Você tem um problema das carnes e da carne e da soja ainda muito preocupante, ou seja, as questões climáticas afetando bastante ainda a inflação. A gente vê a energia elétrica ajudando a reduzir essa inflação. Então, se não fosse a energia elétrica caindo tanto, a gente teria uma inflação um pouco maior, mas já era esperado que a energia elétrica tivesse justamente esse impacto. A gente avisou a semana toda, semanas atrás também, e deve ter um impacto também na inflação de dezembro, porque ela caiu de novo, né, nesse mês aí de dezembro. Então, você estava com bandeira amarela, foi para a bandeira verde. Então, esse aí é um retrato aí geral da nossa inflação por enquanto, Débora. Até falando em passagens aéreas, que eu vi que o pessoal do chat está comentando aqui, a passagem aérea ela também tem bastante sensibilidade a dólar, porque os insumos, normalmente das companhias aéreas, são cotados em dólar também. Se a gente for pegar querosene de avião e outros custos, até mesmo de crédito, às vezes até mesmo de compra, né, de aeronaves ou coisas assim, se a gente for pensar na parte de equipamentos, elas são normalmente dolarizadas. Então, passagem aérea e companhias aéreas, de uma forma geral, têm sensibilidade a dólar. Então, se a gente tem um aumento do dólar, a gente vai ver esse preço sendo repassado, sim, também para as passagens aéreas, isso sem contar uma sazonalidade aí que pode vir no fim do ano de pessoas procurando também mais passagens aéreas. Mas a gente tem essa sensibilidade. Por isso que quando a gente tem alta de dólar, por exemplo, na nossa bolsa, a gente vê as empresas de companhias aéreas e de turismo caindo, porque já se espera que esses custos vão ficar mais caros, elas vão ficar menos lucrativas e também os custos mais caros vão encarecer passagens, vão encarecer pacotes e as pessoas vão comprar menos. Então, a gente tem essa sensibilidade. Então, quando a gente olha o IPCA desse mês, apesar de já ser ali, né, um IPCA, um índice ao consumidor, a gente já começa a ver alguns impactos de produtos dolarizados no índice de novembro. Mas vamos ver como é que foi o comportamento dos grupos, o que está penalizando aí o nosso bolso. Será que o açougue penalizou bastante, André? O açougue é o grande vilão aí da vez. Ó. Quando a gente fala de açougue, são carnes, também frango, linguiça, tudo mais. Aí você teve uma alta de 5,39 só nesse mês. Nos últimos 12 meses, a alta, que estava muito bem comportada até 4, 5 meses atrás, ela já chega em 10% no acumulado em 12 meses. Então, o açougue, esse aumento do preço da carne, está penalizando bastante. A feira, a gente vê aqui que não subiu muito, então os hortifruti granjeiros e tudo mais teve um comportamento bem mais tranquilo, 0,32%, né? Bem em linha, inclusive, com o que foi a inflação geral, e você já tem que estar no acumulado em 6,15%. Lembrando que a gente já chegou a estar quase 20% no acumulado da feira há alguns meses atrás. O mercado, que não é o nosso amigo que fica chorando, pedindo a janelinha do avião, mas aí é o mercado, supermercado que vocês fazem, subiu bastante também, 1,31%. Por que subiu bastante? Porque existe açougue dentro do grupo mercado, porque tem gente que não vai no açougue de fato, tem gente que vai comprar as carnes no mercado.
mercado. Então, ele teve uma alta de 1,31%, chegando a 6,19%. Os boletos, caiu. 0,62% de queda. Por que caiu os boletos? Justamente pelo fato da energia elétrica ter caído mais de 6%. Então, agora no acumulado em 12 meses, os boletos ficam em 5,2%. E aqui está o grupo que menos cresce, né? Que está mais contido, né, durante todo esse ano, que está em 4,92% de alta, né, no acumulado 12 meses, mas teve uma alta considerável de 1,42%, que é o lazer. E por que subiu o lazer? Preço do cigarro, preço de passagem aérea, preço de alimentação fora de casa, preço de turismo. E justamente é uma época que você tem uma sazonalidade aí de que bares e restaurantes costumam cobrar mais, hotéis costumam cobrar mais, se começa a fechar viagens de fim de ano, aumentou o dólar, aumentou o preço da passagem aérea, também aumenta o preço aí de alguns hotéis porque eles aproveitam e também fazem reajuste, principalmente aí aqueles hotéis que buscam estrangeiros. Então, isso tudo fez aumentar o lazer. E adivinha onde que a Selic atua só nisso? A Selic não vai conseguir reduzir os seus boletos, gente, porque a maioria disso é preço administrado. Então, a Selic não vai encher a barragem, né? Nem precisa, né? Porque já chegou na tarifa verde, mas a Selic não vai conseguir reduzir, por exemplo, sua conta de luz. A Selic não vai fazer o boi engordar, né? Não tem jeito, então não vai conseguir mexer no preço do açougue. A Selic aí não vai conseguir baixar o preço da alface, não vai conseguir baixar o preço da leguminosa. A Selic vai baixar aqui, no lazer. E lembrando que, assim, quando a gente está falando de aumentou o preço do restaurante, a gente está falando que está aumentando a renda do dono do restaurante. A gente não está falando do bilionário, a gente está ficando do pequeno empresário. Então, é uma coisa boa, porque essa renda aqui ele vai usar para contratar mais gente, vai usar para girar o comércio, está aumentando a renda também aí do trabalhador de serviço, uma manicure, um cabeleireiro, um barbeiro. Então, essa alta de 1,42 aqui. Por isso que a gente fala, a resto aqui é a coisa ruim. Inflação que a gente tem que combater de fato, e essa é que está mais preocupando. Essa aqui aumentou nesse mês. É a primeira vez, eu acho que a gente fala nesse ano aqui, de um aumento mais vigoroso do lazer, né? E é aqui que a Selic vai bater. É justamente aqui. Então, outra coisa que a gente sempre, quando a gente fala de inflação nesse programa, eu vou tentar passar essa mensagem. Se eu conseguir deixar essa mensagem aí para todo mundo, no final aí eu vou ficar satisfeito, que é o seguinte: existem algumas inflações que são boas, existem algumas inflações que refletem uma melhora, um aumento na renda das pessoas, uma melhora na vida das pessoas. E é essa inflação que a gente pode considerar que é uma inflação que significa que alguém está melhorando de vida, geralmente é um pequeno empresário, um trabalhador, que é a que a Selic combate. Então, a gente tem que lembrar, antes de tudo, que também o combate inflacionário, principalmente quando vem reduzindo o lazer, reduzindo serviços e afetando salários, é uma escolha política. E essa escolha política dá certo, mas não resolve o problema, porque eu acredito que ninguém está reclamando do preço da cerveja no bar, o preço do PF lá no restaurante preferido, está reclamando do preço da carne no mercado, está reclamando do preço aí que está pagando na gasolina, e isso aí a Selic nada faz, né? Exatamente, por isso que a gente olha preços sensíveis e preços não sensíveis à taxa de juros. E quando a gente vê a composição inflacionária, sobretudo acumulada em 12 meses, a gente vê o que está menos penalizando é justamente onde vai atuar a taxa Selic. Ela não vai baixar o preço do café, ela não vai baixar o preço da carne, não vai diminuir aí a alta de 5,39 no açougue. Ela vai justamente atuar ali no lazer, vai atuar nesses preços mais sensíveis à taxa de juros, vai baixar, como a gente sempre fala, na marra a inflação, porque ela acaba sendo uma ponderação dessa variação de preços, mas os itens vão continuar penalizando o nosso bolso. E falando em itens que penalizam o nosso bolso, saiu um estudo sobre a demanda chinesa do café. A gente vem falando bastante sobre a demanda do café e a oferta do café também, que esteve muito prejudicada esse ano, tanto por escolhas, né, de alguns países, como a gente já falou aqui no Vietnã, de não plantar mais o café ou diminuir a plantação do café, enquanto aqui no Brasil a gente tinha uma preocupação com o plantio do café, que foi destruído pelas queimadas. Então, muitas das regiões onde se planta café, a gente até já trouxe esse mapa para vocês, onde se planta café e onde tem ali as piores queimadas, as piores questões climáticas, a gente vê que tem uma correlação bem forte, são os mesmos lugares.
Isso também tem diminuído a oferta de café, seja por uma escolha de alguns países em diminuir a produção, ou seja pelas questões climáticas que não estão penalizando só o Brasil, mas penalizando bastante o Brasil. E se a gente pensar que o Brasil ele é um produtor importante de café e teve sua produção diminuída, os grãos estavam com menos qualidade, eles estavam até com tamanhos menores, a gente começa a ver que isso sim tem um impacto no lado da oferta do café de uma forma geral. E ao mesmo tempo a gente está tendo uma ampliação da demanda pela China. O país asiático teve um aumento de basicamente 7% em média do consumo de café. Então, isso está trazendo até um ponto de discussão, o quanto esse aumento da demanda chinesa por café pode estimular a produção e pode também pressionar essa produção, já que a gente está com essa questão da oferta. A gente separou um gráfico para vocês para mostrar como é que está o futuro do café arábica, desde 1970, que então é um gráfico bastante antigo, e a gente vê que a gente chegou no maior pico desde os anos 70, que se a gente for ver lá de 76, 79, a gente teve nesse ano o maior pico do preço futuro de café. E isso vem justamente dessa produção menor de países-chave que produzem a commodity, que a gente pode pensar em commodity, porque a gente tem essa negociação, inclusive, em mercados futuros e tudo mais. Então, a gente vê o preço chegando a um patamar que não era visto há muito tempo. E, além disso, aqui no Brasil, a gente ainda tem a questão do dólar. Então, para quem está exportando café a um preço mais alto, a pessoa está ganhando mais, ela está lucrando mais. O que fica aqui no Brasil, a gente nunca pode esquecer. Primeiro, não é o café padrão que se exporta. É quase o resto do café que fica por aqui. E esse resto do café ele também vai ficar, de uma certa forma, mais caro. Porque se o produtor ele vai direcionar boa parte da sua produção para fora porque está mais atrativo, o que ficar aqui, além de ficar uma oferta menor para o nosso mercado interno, também vai ficar um pouco mais caro. Porque vai tentar ali se ter uma paridade, senão a gente produzia tudo para fora. Então, a gente tem um momento que o café já está caro no mercado internacional e o exportador ainda está ganhando com o dólar mais alto. E agora, com essa demanda chinesa crescente, com essa expectativa de demanda chinesa maior pelo café, isso pode, inclusive, aumentar a produção aqui no Brasil e essa produção voltada para fora. Tanto que quando a gente fala essa semana, a gente deve trazer esse gráfico para vocês lá para o fim da semana, que ele deve ser atualizado, naquelas fronteiras agrícolas, o café ele tem ali a sua participação também. Mas não se iludam, não é para o nosso cafezinho do dia a dia. É justamente para suprir essa demanda global e agora essa demanda também chinesa que vem crescendo e deve estimular ainda mais a produção e direcionar esse café ainda mais para exportação aqui no Brasil. É engraçado que os picos, eles são geralmente seguidos de crise, Depois de 2008 o pessoal consumiu mais café, pandemia também o pessoal consumindo mais café, anos 90 aí que teve crise todo ano, Rússia, México, Brasil, Argentina, todo mundo consumindo mais café, crise dos anos 80 lá com as quebras aí, o pessoal acha que café e crise aí o pessoal passa a consumir bastante café depois de crise, Mas vamos falar da indústria brasileira, Débora, que continua um bom momento e você tem aí mais um dado reforçando isso e tirando um pouco aquele argumento que o pessoal não vai parar de falar, mas a gente vai tentar mostrar aqui para vocês como esse argumento é furado, que o crescimento não é sustentável porque é baseado em consumo. Sim, consumo das empresas, Importações de máquinas batem recorde de alta dos investimentos no país. A gente está agora, para você ter uma ideia, que você teve aí 32,5 bilhões de dólares gastos em máquinas e equipamentos, um aumento de 21% ante o ano de 2023. Isso aí demonstra muito o que a gente está falando aqui para vocês após um certo tempo aí, de que a indústria brasileira está procurando mais máquinas, equipamentos, insumos, tanto que o nível da importação está aumentando consideravelmente nesse momento. Isso aí é um bom sinal, justamente pelo fato do quê? Pelo fato de que você está tendo uma demanda futura, as indústrias estão acreditando no futuro, estão vendo aí que está aumentando renda, desemprego está baixo, as pessoas estão mais confiantes em consumir, então elas estão expandindo a sua capacidade produtiva. E a indústria é um sinal disso. Além disso, a gente tem também uma política industrial com crédito direcionado
mesmo com essa taxa de juros elevadíssima, a gente ainda tem uma grande procura de indústria, que significa que os empresários acreditam que o lucro futuro vai conseguir superar a Selic pornográfica aí que estão impondo ao Brasil nesse momento. Então, mais um dado interessante, mais um dado importante aí para a gente observar, mostrando aí que realmente o setor industrial vai muito bem, obrigado. Eu acho que é o fator que mais chama atenção nesse ano, que mais surpreende nesse ano. Então, você vê como uma política industrial pode fazer bem ao país, Débora. Vamos chamar agora a nossa audiência aí para os recados finais aí, porque a gente tem hoje, né? Hoje mesmo, o nosso documentário sobre o Trump, a ameaça global, os perigos da nova era Trump, né? Hoje, garante seu ingresso de graça aí, clica aqui em iclmercado.com.br para ver hoje às 8 horas da noite, com a Heloísa, com a nossa Heloísa Vilela, com o Eduardo Moreira, um super time aí para ficar debatendo tudo o que está acontecendo em relação a isso aí e os perigos que é essa volta, né, esse avanço novamente da extrema-direita global numa das principais economias no mundo e com certeza uma das mais influentes. Então, imperdível, acessa aqui icl.com.br para ver a ameaça global, os perigos da nova era Trump, Débora. E para quem está perguntando, Débora, para onde vai a Selic amanhã? Fiquem tranquilos que a gente vai trazer aquele painel de quem acha, quantos agentes acham que a Selic vai para um lado, quantos agentes acham que a Selic vai mais ainda para cima. A gente vai trazer todos os detalhes da quarta, que não é super, mas a gente vai trazer todos os detalhes da quarta de Copom para vocês amanhã, porque amanhã é o dia realmente dessa decisão de juros aqui no Brasil. E agora também para quem estava ansioso, quase 5 minutos antes para começar o rolê, vocês estão com excelente companhia a partir de agora, com o William De Luca e o Guga Noblat, no Rolê ICL, que começa aqui em seguida. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. É quase inacreditável que os eleitores dos Estados Unidos tenham escolhido um novo presidente que é um homem declaradamente machista, racista e condenado em 34 acusações. A reeleição de Donald Trump é um golpe duríssimo no que a gente entende como democracia no mundo moderno. Para entender esse futuro incerto, o ICL lança uma nova série original, Ameaça Global, os perigos da nova era Trump. Vem participar do lançamento oficial com a exibição do primeiro capítulo da série no dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite. Eu estarei lá ao vivo com o Eduardo Moreira e outros convidados para um debate essencial para a gente entender o que está acontecendo. Então, clica lá em Saiba Mais e se inscreva para participar.